Olá, uma boa tarde para você. Hoje é sábado, 17 de novembro, direto da redação está no ar com as notícias que foram destaque essa semana no jornalismo da Rede Mais. Um caso chocou todo o país. A polícia desvendou um crime bárbaro em Silvianópolis, no sul de Minas. Um homem de 47 anos matou e esquartejou a companheira de 25 e a filha dela de 5 anos. Partes dos corpos foram espalhadas na zona rural. O suspeito, que segundo a polícia é assassino confesso, foi preso. Um homem frio e sem arrependimentos. É assim que a polícia define o agricultor Luiz Carlos Martins. Você vê que em momento algum ele demonstra arrependimento, narrou tudo com a maior tranquilidade, naturalidade. Inclusive foi ele que escavou para retirar o corpo da criança, né? E a gente viu que em momento algum ali ele esboçou qualquer tipo de emoção. Ele relatava os fatos com riqueza de detalhes, às vezes brincava com os fatos. Ele, em momento algum, mostrou qualquer tipo de sentimento, seja pela menina, seja pela mãe da menina. Luiz confessou ser o autor do homicídio de Francileide Assis Barbosa, de 25 anos, e da filha dela, Bruna Carla Assis Passos, de apenas 5 anos. O crime começou a ser investigado no dia 6 de novembro, quando 2 pernas humanas foram encontradas na zona rural de São João da Mata, no sul de Minas. Chegaram, como eu disse, inúmeras denúncias e os investigadores foram checando uma a uma. E essa de Silvianópolis foi a que pareceu a mais concreta. As tatuagens e o passado de Francileide foram determinantes para que os policiais chegassem até o suspeito. Nós teríamos uma informação de que uma pessoa que morava em Silvianópolis, que estaria amaziado com uma moça que já trabalhou em uma boate aqui em Pouso Alegre. A mulher era de Feira de Santana, na Bahia, e veio para Pouso Alegre trabalhar como garota de programa. Ela conheceu Luiz Carlos há 1 ano na boate em que trabalhava e foram morar juntos. Há 4 meses, eles buscaram a filha de Francileide, que morava com parentes na Bahia, para morar com o casal em Silvianópolis. A avó materna que ficava com a guarda da criança não era favorável, ela ter vindo para cá, houve até uma briga para conseguir trazer ela. Ao ser encontrado, Luiz inicialmente negou o crime. Quando chegaram perguntando sobre a esposa, né, ele disse que ela teria ido para São Paulo junto com a filha. E aí então os investigadores convidaram eles a ir para o IML para fazer o reconhecimento da perna. E aí no IML ele fez o reconhecimento e também não esboçou nenhum tipo de reação. Então ali os policiais já tinham a certeza de que ele seria o autor do crime. Mas durante as investigações, os policiais encontraram manchas de sangue na casa onde o casal morava e ele acabou confessando. Segundo a versão inicial dele, que ela o ameaçou com uma faca e em seguida ele conseguiu desarmá-la e pegou um martelo e deu marteladas na cabeça dela. E isso realmente bate com as manchas de sangue que nós encontramos na casa. Inclusive, a violência dos golpes foi tão grande que tinha manchas no teto. Durante o depoimento, o então suspeito caiu em contradição e contou que a criança também estava morta. Então eu falei assim, mas quantos anos ela tinha? 5. Aí ele falou, 5 anos. Eu falei, mas não são 6 anos? Aí ele chegou e falou assim, não chegou a fazer aniversário porque ela estava morta. Só que até então, essa informação que ela estava morta não tinha aparecido no contexto. Segundo a polícia, o suspeito vivia com a companheira e a filha dela há 6 meses nesta casa onde as duas foram assassinadas. No dia do crime, o casal teria discutido porque Francileide queria ir para São Paulo e procurar o pai da filha. Inconformado, Luiz teria matado a mulher a marteladas. A menina teria visto tudo e também foi morta da mesma maneira. Quando ela chegou, ele disse que no susto, foi o termo que ele usou, ele deu uma martelada na menina. Eu falei assim, mas aí ela já caiu morta? Inicialmente ele falou que sim, só que nós encontramos sangue no colchão da menina. Segundo vizinhos, ninguém desconfiou de nada porque o casal era tranquilo e não costumava brigar. Era tudo quietinho, eles pra lá e nós pra cá. Ouvi falar que não estava mais aqui, que tinha ido embora com o pai.
Ele era tranquilo, mexia na roça. A dona Maria Anita não ouviu nada na madrugada do dia 27 de outubro, quando tudo aconteceu bem ao lado da casa dela. A gente do lado, podia, se tivesse acontecido alguma coisa, a gente como vizinha ia lá socorrer. Podia ter levado uma coisa dessa. Que eu falo, tem que segurar para não chorar. Depois de ter matado mãe e filha, Luiz Carlos levou os corpos para o porão, onde cortou o corpo da criança ao meio para que coubesse em um saco plástico. Colocou na caçamba da caminhonete e levou para o local onde ele trabalhava, que era a propriedade dele. Ele dispensou o corpo da menina e foi trabalhar. Trabalhou o dia todo, 4 horas da tarde, ele retornou para sua residência, passou a esquartejar o corpo da mãe e aí dispensou o corpo da mãe. E aí no dia seguinte ele limpou a casa inteira. A menina Bruna foi enterrada no mesmo dia em que foi morta, em uma fossa no sítio de Luiz, na zona rural de Silvianópolis. As partes do corpo de Francileide foram espalhadas no dia seguinte. A cabeça e os braços foram jogados de cima de uma ponte sobre o Rio Dourado, em São João da Mata. As pernas foram jogadas às margens da rodovia MG 179, no mesmo município, que fica a 20 quilômetros da casa do suspeito. O tronco foi jogado em um terreno próximo à cidade de Carvalhópolis, que fica a 60 quilômetros de Silvianópolis. Somente o tronco e as pernas foram encontrados. Ele saiu de Silvianópolis, né, e foi deixando durante o trajeto, e ele seguiu sentido Machado, e a última parte do corpo, né, que foi o terceiro que a gente localizou por último, ele deixou já numa cidade chamada Carvalhópolis. A polícia ainda vai investigar o real motivo do crime. Essas informações de que ela teoricamente estava querendo ir para São Paulo, que ela vivia meio que como se fosse em cárcere privado, né? Ela ficava dentro de casa com as janelas fechadas, e ele não aceitar esse fim do relacionamento. Tá? Mas para nós, nos autos, ele não afirma isso. Ele afirma que são desentendimento entre eles, que ele perdeu a cabeça. A gente já vislumbra aí, né, dois feminicídios, né, com todas as qualificadoras do homicídio, em razão do motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima, né, os crimes de ocultação de cadáver. Então, nós temos agora, né, se a justiça decretar a prisão preventiva dele, nós vamos ter aí o prazo legal para concluir essa investigação e analisar todo o contexto para ver se ainda cabe alguma imputação de um outro crime. Segundo a Polícia Civil, Luiz Carlos Martins continua preso. Os corpos de mãe e filha foram enterrados em Feira de Santana, na Bahia. Um homem de 31 anos foi detido por atuar como médico em Cônego Marinho, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, um profissional de Lavras, no sul do estado, registrou um boletim de ocorrência porque uma pessoa estaria usando o nome dele e também o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina. A denúncia foi confirmada e o falso médico foi levado para a delegacia. O verdadeiro médico descobriu a fraude há pouco tempo e registrou pelo menos 2 boletins de ocorrência. Ele contou aos militares que uma outra pessoa estaria usando o registro profissional dele, o CRM, em Cônego Marinho, aqui no norte do estado. Além disso, a pessoa estaria também usando o mesmo nome dele. As duas cidades ficam a cerca de 900 quilômetros de distância uma da outra. Depois disso, a PM pegou mais informações e foi atrás do falso médico. O nome verdadeiro do suspeito é Denis Rubens Teixeira. Ele tem 31 anos. Com ele foram apreendidos vários documentos falsos. Denis foi detido. Ele contou aos militares que se formou em medicina na Bolívia. O falso médico também teria assumido que realmente usava o CRM do médico do sul de Minas e que desde janeiro atende pacientes e emite receitas médicas pela prefeitura de Cônego Marinho. Denis e todo o material apreendido foram levados para a delegacia. Ele não apresentou qualquer documentação que comprovasse a formação dele. Nós procuramos o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, aqui em Montes Claros. O delegado do Conselho, Itagiba de Castro Filho, informou que só pode atuar nesse tipo de caso se o suspeito for médico e estiver em exercício ilegal da medicina. Mas acompanha o caso. Segundo a Polícia Civil, Denis foi ouvido e liberado. Ele será investigado por falsificação de documentos e exercício ilegal da medicina. O inquérito deve ficar pronto
em até 30 dias. O suspeito foi ouvido e liberado. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Cônego Marinho, mas não tivemos retorno. E em Santos Dumont, na Zona da Mata, a polícia apreendeu vários pés de maconha que estavam plantados em vasos. 2 jovens foram presos. A repórter Michele Pacheco tem os detalhes. Essa operação foi feita no final da tarde desta segunda-feira. Os policiais militares foram ao bairro Córrego do Ouro, onde havia denúncias de tráfico de drogas. Eles registraram um vídeo mostrando o local exato onde as plantas de maconha estavam. Essa é uma estufa, usualmente aí para o cultivo da maconha, bem estruturada, como pode ver. As lâmpadas, fazer o aquecimento, ventilador. Beleza? Aproximadamente aí 10 pés. O tenente Paulo Célio Correia tem mais informações sobre essa ocorrência. Como vocês chegaram a esse local? Através de denúncia anônima. A polícia recebeu a informação que estava havendo tráfico de drogas no local e constatou. No local que chamou a atenção de vocês? Foi a plantação, né, de pés de maconha, em torno de 10 pés. Além das plantas, tinha droga pronta para venda? Tinha já prontas, embaladas, prontas para o consumo e venda. Alguém foi preso nessa ocorrência? Foram presos 2 pessoas, 2 jovens. O que foi feito com esses jovens? Foram encaminhados à delegacia de polícia civil e ratificado flagrante. A população pode ajudar em ocorrências desse tipo? Com certeza, através do Disque Denúncia 181, a polícia está sempre em parceria com a população. Qualquer informação que tiver relativa a drogas, a qualquer tipo de crime, pode denunciar que nós vamos checar. E olha só que caso inusitado. Uma juíza de Cambuí, no sul de Minas, deu uma sentença em forma de poesia. A família que entrou com um pedido de indenização na justiça, depois de comprar uma carne de qualidade inferior no lugar de picanha, não gostou nada dessa situação. Era para ser uma confraternização entre amigos, mas para mim foi uma decepção. Só que quando chegaram no local do churrasco, a carne já estava quase no fim. Foi aí que eles decidiram ir ao mercado. Seu Albertino conta que a intenção não era comprar picanha, mas ficaram tentados pelo preço da carne. Quanto que era o quilo da picanha na promoção? 7 e uns quebradinhos, não lembro os quebrados quanto que foi. Uma picanha por esse preço, eu quero comer uma carne melhor. Ele foi para a fila do açougue e eu estava dando uma volta no mercado e vi a promoção na geladeira. Chamei ele e falei, vamos levar picanha, porque tá de promoção. Felizes com a compra, os dois voltaram para a festa. Seu Albertino lembra que chegou a comemorar com os amigos e até se vangloriou pelo preço que pagou pela picanha. Mas a empolgação durou pouco. Assim que a carne foi para a churrasqueira, veio a decepção. A carne inchou e quando eu fui cortar a carne, eu vi que não se tratava de picanha. Sem pensar 2 vezes, o casal voltou ao mercado. Fui no mercado e falei para o gerente lá que a carne não era picanha, se tinha como ele me dar a carne de verdade. Ele perguntou para mim se eu não era consumidor de picanha. Aí eu falei para eles que não, mas eu sabia que não era, que se eles iam me dar a picanha de verdade. Ele falou que não. Sem solução, o aposentado registrou um boletim de ocorrência e também contratou um advogado. Procurei o advogado e ele falou, não, vamos abrir um processo e aí eu vou fazer os trabalhos que tiver que ser feito. O caso veio parar no fórum da cidade. Seu Albertino pediu uma indenização no valor de R$15 mil. O processo foi julgado na primeira vara civil criminal. O resultado foi desfavorável ao aposentado, mas o que chamou a atenção foi a forma que a juíza deu a sentença. O resultado foi apresentado em forma de poesia. A juíza Patrícia Viale Nicolini foi quem deferiu a sentença, que começa da seguinte forma: eu vou lhe contar um fato, que é de arrepiar. A juíza continua o texto dizendo assim: o homem foi ao supermercado para picanha comprar. Iria de um churrasco participar. Comprou picanha fatiada. Quis economizar. Na festa foi advertido. O tira-gosto estava duro, comentou após ter comido. Seu amigo atestou. Não era picanha, não. Bora reclamar para não ficar na mão. A requerida recusou, não quis a carne trocar. Por tal desaforo,
resolveu demandar. Na sequência vem o verso que, segundo Francileide, mais ofendeu o casal. E resolveu demandar, queria danos morais como forma de enricar e picanha verdadeira comprar. A juíza ainda continua. O pedido é improcedente. Se a carne não era de qualidade, era bem verdade. Mas para tanto não presta a gerar danos morais, compelir indenização pelo mau gosto da peça. Troque de fornecedor ou, sem muita dor, compre a carne correta. Para encerrar esta demanda, nem indenização, nem valor gasto. Finde-se o processo e volte-se com o boi ao pasto. Posto isto e algo mais a considerar, a lide é improcedente, nada há a indenizar. Resta a todos censurar e o presente feito encerrar. Francileide e o marido consideraram os versos desrespeitosos. Ela fez essas piadinhas que, no meu modo de ver, é uma piada e eu fiquei muito mais constrangido ainda. Eu gostaria que ela tivesse por mim o mesmo respeito que eu tenho pelo judiciário e ela julgasse o caso de forma respeitosa. Por outro lado, a juíza alega que não houve intenção de debochar da situação. Segundo a magistrada, a sentença em forma de verso foi uma escolha lúdica para chamar a atenção. Nós entendemos que houve uma desproporção entre o valor gasto e o pedido de danos morais. E, na realidade, é uma forma pedagógica de chamar a atenção para a banalização do dano moral. Ela diz ainda que, para requerer os direitos de consumidor, seu Albertino poderia ter procurado outros caminhos. Ninguém pode se enriquecer às custas de uma situação que poderia ser resolvida com conversa, com o PROCON, com várias outras oportunidades de solucionar. Essa não foi a primeira vez que a magistrada, que tem 13 anos de comarca, usou desse recurso para deferir sentenças. Outros 2 casos já foram elaborados em forma de poesia. Essa é a terceira que eu fiz. Então, quando nós temos situações peculiares, é uma maneira de você chamar a atenção das partes, dos advogados, no sentido de dar soluções àquela questão que não necessitariam precisamente de passar pelo Poder Judiciário. A inspiração vem do amor pela literatura e também pela música. Eu amo Vinícius de Moraes, Chico Buarque, MPB, é uma coisa que eu ouço para trabalhar. Então, Carlos Drummond de Andrade, já li bastante. Então, quando eu escrevo à mão, eu tenho uma inspiração muito grande. Mesmo tendo sido encarado como ofensivo pelos envolvidos, o procedimento não é considerado ilegal. Não há proibimento legal de que ela seja feita em verso, desde que tenha as fases em que a lei manda a gente atuar. Passamos vergonha, tanto no churrasco com os amigos que já gostam de brincar, acabamos virando um motivo de risada, e agora com a decisão da juíza piorou ainda. Pois é, que situação, hein? Bom, e nós vamos para um intervalo bem rapidinho e voltamos já já com o Direto da Redação. Não saia daí. E nós estamos de volta com o Direto da Redação e as notícias que foram destaque na tela da Rede Mais essa semana. 3 pessoas foram presas pela morte de uma idosa de 79 anos em Campos Gerais, no sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, os 3 teriam matado a vítima para roubar o dinheiro que ela guardava em casa. A aposentada foi torturada e esfaqueada, mas o trio não teria encontrado a quantia. Antes de fugir, os criminosos ainda colocaram fogo na casa dela. Foram 5 dias de trabalho intenso da equipe de investigação da Delegacia de Campos Gerais para chegar até os principais suspeitos de terem cometido um dos crimes mais bárbaros já registrados na cidade. O assassinato da aposentada Tereza Pereira da Silva, de 79 anos, na semana passada. Alexandre Miranda da Silva, de 32 anos, Juliana Santos Bueno, de 24 e Antônio Marcos dos Santos, de 43, foram presos no início da noite de ontem. Como que a polícia chegou até esses 3 suspeitos que até o momento estão presos? Foi através de informações junto à população
e outros meios e técnicas avançadas de investigação. Os suspeitos seriam usuários de drogas e já têm passagens pela polícia. Possuem alguma passagem, todos três. A princípio é crimes contra o patrimônio e a questão das drogas. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira. A polícia e os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência de incêndio. Quando entraram na casa, encontraram a idosa morta em um dos quartos. Na ocasião, ficou constatado que ela tinha sido assassinada de forma brutal, com golpes de faca e também por estrangulamento. Agora, os laudos periciais e o exame de necrópsia também confirmam que a vítima foi abusada sexualmente antes de morrer. Ela sofreu muito para morrer. Existem detalhes sórdidos que já compõem os autos. E ela foi um crime brutal mesmo. É certeira, é correta a comoção que a cidade tomou. Ela era uma pessoa muito querida, era uma pessoa religiosa. A cidade é assim, a maioria das pessoas desse município são muitos devotos, religiosos mesmo. E isso causou grande comoção. Segundo a polícia, Alexandre foi o primeiro dos 3 suspeitos a ser identificado. Ele esteve aqui na delegacia prestando depoimento um dia antes de ser preso e negou ter participado do crime. No entanto, no dia seguinte ele foi intimado a comparecer aqui novamente e veio por volta de 9 da manhã prestar um novo depoimento. Dessa vez, ele confessou ter praticado esse crime e ainda contou toda a história com riqueza de detalhes. Durante o depoimento, ele também entregou os outros 2 envolvidos, que foram presos pouco tempo depois. O primeiro elemento, ele foi, assim que compareceu devidamente intimado na delegacia, ele, a princípio, negou, porém deu alguns nomes de suspeito. Posteriormente, foi novamente intimado a comparecer na delegacia e, nesse momento, ele resolveu assumir a autoria do crime e dar nomes de outros participantes. Pelo que a polícia apurou até o momento, a ideia de entrar na casa durante a madrugada teria partido da Juliana. Ela teria conseguido algumas informações, ainda não se sabe como, de que a vítima tinha dinheiro dentro de casa. Mas, de acordo com o depoimento do Alexandre, o único suspeito que confessou o crime até o momento, eles não conseguiram encontrar dinheiro algum e levaram de dentro da casa apenas um celular e um cartão de crédito, que a polícia também já levantou, que não foi usado em nenhuma agência bancária nem em algum caixa eletrônico. O que a polícia vai tentar descobrir agora, vai tentar tirar desses suspeitos, é o que motivou a ação tão violenta que resultou no estupro e na morte da Tereza. Esse que confessou, ele simplesmente disse que estava sob efeito de drogas. Os 3 suspeitos estão no presídio de Campos Gerais. A polícia ainda não encerrou o caso. A possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas não é descartada. O inquérito ainda não está concluído, ainda existem coisas a serem apuradas, até em razão disso tem muitas informações que ainda são sigilosas. E esse assunto agora é de dar água na boca. Um queijo tipo gorgonzola, fabricado em Cruzília, no sul de Minas, levou medalha de prata em um concurso internacional. A iguaria disputou o 31º Mundial de Queijos na Noruega, com outros 3.400 concorrentes. Queijo com goiabada, com doce de leite, queijo no pão ou pão de queijo. Para o mineiro, queijo vai bem com tudo e a qualquer hora. Para o Luiz, o quitute preferido vai além de uma preferência gastronômica. Há 18 anos, para ele e para a família dele, o queijo virou fonte de renda. Aliás, ganhou uma importância ainda maior. É uma paixão. É tão legal a gente trabalhar assim com alguma coisa que a gente é apaixonado, sabe? Eu acho muito bom isso. Tanta dedicação assim tem rendido muito mais que lucro. O laticínio da família está entre os mais premiados do Brasil. Já são tantos prêmios que ele até perdeu as contas. A gente tem muito prêmio no Brasil, que a gente sempre concorreu em concursos brasileiros, nacionais. A gente
Acho que nós somos os laticínios talvez mais premiados do Brasil em queijo. Né? Mas o último prêmio ainda está fresquinho na memória. Ele foi conquistado lá na Noruega. O queijo medalha de prata é esse queijo azul aqui, que no Brasil é bastante conhecido como queijo gorgonzola. E basta a gente provar um pedacinho para a gente entender o porquê da premiação. O queijo azul de Minas, como o Luiz prefere chamar, desbancou mais de 3.400 queijos do mundo todo. O resultado surpreendeu o fabricante. Segundo ele, as normas do concurso foram bem criteriosas. No último momento a gente soube que nós não poderíamos levar esse queijo. Ele teria que ir por uma transportadora com toda a documentação necessária da aduaneira, de exportação. São muitos documentos do Ministério da Agricultura liberando esse queijo, uma série de coisas para poder chegar em Oslo, que é a capital, passar pela fronteira e ir para a Noruega. Tudo bem, mas aí eles falaram em 10 dias antes. Eu falei, nossa, esse queijo 10 dias antes. Esse queijo vai chegar morto, não vai chegar vivo, não vai ter, esse queijo vai estar ruim. O irmão e sócio de Luiz na empresa estava viajando quando o resultado do concurso foi divulgado. Coube ao Luiz dar a notícia a ele. Digitei o site e assim, eu no sofá olhando e ele lá dirigindo e eu falando para ela assim, olha só, Cruzilha, Brasil, medalha de prata no azul de Minas. Aí, a gente ficou assim, né? Ganhamos, Carlinhos, ganhamos medalha de prata. Foi emocionante. O queijo premiado é produzido em um laticínio que fica em Cruzilha, no sul de Minas. É nesse local que Luiz desenvolve as receitas e produz as iguarias. E não é tarefa fácil desenvolver um queijo gorgonzola tipicamente europeu estando no Brasil. Primeiro, o leite e o creme de leite são cozidos nesse tanque. Nessa fase também são misturados o fermento e o fungo Penicillium roquefort, que dá o sabor característico ao queijo. Aos poucos, umas bolinhas vão se formando e é justamente esse o ponto certo da cremosidade do queijo azul. Em seguida, é hora de colocar nas formas. Diferente dos outros tipos de queijo, o azul não é prensado. A partir daí, o processo é o mais natural possível. Depois, a iguaria é levada para 3 câmaras diferentes. A primeira é quente, com a temperatura em torno dos 26 graus. Depois, para salgar, o queijo é levado para uma câmara fria, onde a temperatura atinge no máximo 10 graus. Depois de frio, ele vai para essa máquina. São 160 agulhas que furam as peças de queijo. Os buracos servem para um mofo se desenvolver. O furo do garfo, daquele garfo que entra para entrar o ar, ele desenvolve no furo, mas ele desenvolve nas cavernas que foram criadas pelo aquele fermento produtor de gás. Então, desenvolve. E esse mofo, ele vai deixando o queijo quebradiço, ó. E ao mesmo tempo, ele é untuoso, ele vira uma pasta se você apertar. Depois de aproximadamente 6 dias, o queijo chega nesta outra câmara aqui. É a última parte do processo. É o que eles chamam de maturação. Nessa etapa, a umidade é essencial. Por isso, o chão fica assim, praticamente inundado. E para ter certeza que o mofo desenvolveu e que o queijo está pronto, tem um único jeito. Chegou num ponto não só do mofo, mas da maturação. O mofo, ele age na proteína do queijo, a gente chama de proteolizar. Ele vai deixando o queijo mais untuoso. Mas o queijo não para aí, ele é vivo. Ele está sempre em evolução, Ele vai ficando cada vez mais untuoso, cada vez mais macio. E mais saboroso. São necessários 45 dias no mínimo para que o queijo azul chegue no ponto ideal. Tem quem gosta de queijos muito fortes, são queijos de 3 meses, 4, até 6 a 8 meses de maturação. Né? Então, assim, tem gostos. Os franceses gostam desse queijo mais forte, né? O brasileiro gosta do queijo não tão assim novo, porque ele amarga um pouco quando é novo. E
brasileiro gosta dele assim, a partir de 45 dias. Tanto trabalho assim resultou no prêmio internacional que contamos no início da reportagem. Resultado que, além de satisfatório, também serviu para incentivar ainda mais o empresário, músico e queijeiro, que, pelo visto, tomou gosto por concursos. Segundo Luiz, novos testes já estão sendo feitos para levar mais uma vez o nome do laticínio para o pódio. A gente começou a fazer um queijo mais voltado para essa questão de arte. Eu não sei se é por causa da minha formação, né, que eu sempre gostei muito de arte. E a gente começou sempre a buscar essa questão de queijos com arte, né? Inclusive é o nosso slogan, né? A arte de fazer os melhores queijos. E vem buscando isso, acho que tem dado certo. Estou cheio de testes aí, alguns queijos diferentes. Nossa, nós estamos cheios de novidade para chegar. Cruzília já é conhecida como a cidade dos queijos e leva mais esse prêmio. Que delícia, hein? O Direto da Redação fica por aqui, mas volta na semana que vem. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.